para mais uma atividade. Agora é a atividade do Ler e Escrever, volume 2, tá? Então, ó, vamos prestar bastante atenção. É o volume 2 do Ler e Escrever, certo? Atividade 2 da página 140. Explorando os diferentes gêneros textuais do jornal. Então, nós vimos que no jornal existem várias partes, né? Então, nós vimos que tem o caderno da política, de economia, esporte, cidade, classificados, e cada um, ele tem uma notícia, ele trata de alguma notícia, né? Por exemplo, o caderno de esporte fala do quê? Sobre jogos, campeonatos, né? Então, da cidade são as notícias da cidade, da região. Os classificados são venda, aluguel e assim por diante, certo? Só para relembrar um pouquinho. Então, agora nós vamos explorar o jornal. A primeira parte que nós vamos ver seria sobre notícias. Então, vamos lá. Leia os textos apresentados a seguir e tente identificar cada um deles. Depois, descubra quais são as notícias. Então, o que é para ver? Quais são as notícias? A seguir, explique as razões pelas quais você considera cada texto indicado como uma notícia. Aí, nós vamos usar o anexo, tá? Esse é o anexo, ó, Ler e Escrever, volume 2, atividade 2B, né? E é esse que nós vamos usar, certo? Então, vamos lá. Texto 1. Pesquisadora brasileira recebe prêmio da ONU. Produção científica. Rafaela Ferreira desenvolve estudos para medicamento capazes de combater a Zika vírus e a doença de Chagas. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, vamos relembrar o que é uma notícia, tá? Então, a notícia é um tipo de gênero textual que possui caráter informativo, ou seja, ele vai informar sobre alguma coisa. Isso é, sua função é passar de forma detalhada uma informação à população. A notícia tem algumas características que são título e subtítulo. Então, o título é uma frase curta que resume a notícia, enquanto o subtítulo esclarece pouco mais sobre o título, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Pesquisadora brasileira recebe prêmio da ONU. Então, isso aqui seria o quê? Um título, tá? Rafaela Ferreira, então aqui seria o quê? Rafaela Ferreira desenvolve estudo para medicamentos capazes de combater o Zika vírus e a doença de Chagas. Aqui seria um subtítulo. Por quê? Porque aqui está falando sobre uma pesquisadora brasileira que ganhou um prêmio na ONU. E o subtítulo, ele está o quê, ó? Esclarecendo um pouco mais sobre o título. Aqui no título foi uma frase curta que resumiu a notícia. E o subtítulo esclareceu um pouco mais. A notícia, ela tem uma linguagem formal, que é descritiva e objetiva. Então, não fica rodeando, vai falar sobre a notícia de uma forma formal, de um jeito mais centrado, de uma forma mais direta, tá? Vai descrever a notícia, ela vai ser objetiva. Na notícia também existe o texto escrito sempre na terceira pessoa.
Ou seja, a terceira pessoa no verbo. Então, seria primeira pessoa, eu, segunda, tu, terceira, ele, né? Ele ou eles. Então, nunca vai ser eu fiz, eu, né? É uma outra pessoa, é uma pessoa escrevendo sobre uma outra pessoa, uma terceira pessoa, tá? Então, nunca vai ter um eu aqui. Sempre é ele ou eles, né? Só que vai estar mais oculto, vai estar escondido esse eles. A notícia é um texto informativo e ele sempre, a maioria das vezes, é verídico, ou seja, o que é verídico? É verdadeiro. E o discurso é indireto, ou seja, não tem diálogo, tá? Então, é a forma que é contada. Além disso, a estrutura da notícia é dotada de lead, ou lead, que é a introdução da notícia, e o corpo da notícia, que descreve detalhadamente o fato. Então, relembrando um pouquinho sobre o que é notícia, né? Vamos voltar aqui. Então, nós vimos que aqui é o título e aqui subtítulo. A professora adjunta do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Rafaela Ferreira, ganhou ontem, 21, em Paris, um prêmio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, que reconhece o trabalho de mulheres cientistas que mais se destacaram no mundo em 2017. Ela desenvolve uma pesquisa que busca desenvolver medicamentos para o tratamento do Zika vírus e da doença de Chagas. Os estudos se debruçam sobre moléculas capazes de alterar o vírus e o protozoário que causam essas doenças para inibi-los. De acordo com a pesquisadora mineira, já foram analisadas mais de 400 mil moléculas em contextos, programas computacionais e algumas delas foram identificadas como promissoras. Então, esse texto, a fonte foi a Agência Brasil. Todo o conteúdo desse site está publicado sob a licença Creative Commons CC BY ND 3.0 Brasil, disponível no site, né, Ciência e Tecnologia, pesquisadora brasileira, acesso em 20 de abril de 2018. Então, esse aqui, se você olhar, ele é um texto que tem um título, um subtítulo, e essa parte aqui, ó, é considerada como a lead, né? Essa lead é o quê? É a introdução da notícia, é o corpo, tá? Da notícia que descreve detalhadamente os fatos. Então, aqui foi o título, aqui falou um pouquinho mais, né? Sobre o que vai ser falado aqui. E esse lead, ela deu a introdução, falou sobre quem? A professora que ganhou o prêmio da ONU, certo? Então, se você vê, ó, professora, o texto, ele está na terceira pessoa. Professora, quem? É ela. Ela quem? A professora Rafaela Ferreira. Então, ele está o quê? Na terceira pessoa, tá? Porque está falando de alguém. De quem? Da professora Rafaela Ferreira, tá? Então, esse aqui seria uma notícia, certo? Vamos para o outro texto. Texto 2. Vendo videogame testado
e revisado com garantia de 6 meses. Opa, vamos ver aqui, ó. Vendo. Quem vendo? Eu. Eu vendo. Esse eu está o quê? Na primeira pessoa, tá? A primeira pessoa é eu. E toda notícia, ó, é escrito na terceira pessoa. Terceira pessoa, tá bom? Então, logo no começo, a gente já está vendo que isso aqui não é uma notícia, ó. Vendo videogame testado e revisado, com garantia de 6 meses. O produto vem acompanhado de 2 controles, console destravado, 10 jogos e cartão de memória. Aceitamos pagamento em cartão de débito ou em 12 vezes no cartão de crédito, com taxa de juros de 1,99% ao mês. Mais informação na Rua Antônio de Barros, 13.340, no Tatuapé, perto da estação do metrô da Vila Carrão. Atendemos em domicílio, compramos games usados, videokê, RAF e TV. Olha, uai, o que está acontecendo? Essa aí é uma notícia? Não. Isso aí é o quê? Um anúncio. Ele está anunciando o quê? Um videogame. Ele está querendo vender, né? Então, o que seria esse texto aí? Esse texto é um anúncio, né? E aonde que eu vejo o anúncio? Vamos ver, olha lá, ó. Deixa eu mudar aqui, ó. O anúncio, ó, eu vejo onde? Classificados, ó, venda, aluguel, empregos. Então, eu vou achar esse anúncio aqui, ó. Aonde? Nos classificados de um jornal. Conteúdo editorial 2014 e MESP. Então, isso aqui seria um anúncio, tá? Vamos ao texto 3. Vamos colocar que esse aqui já é o texto que é notícia, está noticiando alguma coisa, né? Que a brasileira conseguiu um prêmio na ONU. Vamos para o texto 3. Publicado 20 de março de 2018, às 18 horas e 56 minutos, ou seja, 4 minutos para as 7 horas da noite. Última modificação, 21/3 de 2018, ao meio-dia e 15. Vacina contra a febre amarela será recomendada a todo o país. Então, isso aqui é o quê? Um título. Certo? Ministério da Saúde vai ampliar imunizações para prevenir a circulação do vírus. Então, isso aqui seria o quê? Subtítulo. Tá? Todo o território brasileiro será área de recomendação para vacina contra a febre amarela. Então, do que vai falar o texto? Sobre a febre amarela, vacina, tá? A ampliação foi anunciada nesta terça, 20, pelo Ministério da Saúde. A medida tem como objetivo antecipar a proteção contra a doença para toda a população em caso de um aumento na área da circulação do vírus. A partir de agora, devem ser vacinadas 77 milhões e meio de pessoas em todo o país. A ampliação vai ocorrer de forma gradual e será concluída em abril do ano que vem. O cronograma está na página do Ministério. Entre 1º de julho de 2017 e 13 de março de 2018, foram confirmados 920 casos
de febre amarela, provocando a morte de 300 pacientes. Fonte, então, da onde saiu? Ministério da Saúde, disponível onde? No site, então esse aqui é o site. Essa notícia, esse texto, é uma notícia verdadeira? Sim, é algo verídico, é algo verdadeiro, do Ministério da Saúde, tem o site da onde teve esse texto, né, ó, vacina, e colocou outro, ó, prudenceseguros.com.br, febre amarela, ó, fonte Brasil. Então tem 2 sites, né, que foi noticiado, foi publicado, tá? Então, aqui nós temos o título, subtítulo, está em terceira pessoa? Sim, ó, todo o território brasileiro. Então, o que é? São todos, não é só eu, não é só tu, é todos nós, né? Então, somos terceira pessoa. Está falando na terceira pessoa. Que mais? Ó, a ampliação, a medida. Então, não está falando de uma pessoa, está falando sobre a medida, né? Sobre a vacina. Então, é ela. Ela quem? A vacina. Então, eu, tu, ele ou ela, é a terceira pessoa. Então, isso aqui é considerado como notícia, tá? É uma informação. Então, esse aqui também é considerado notícia, porque eu tenho as características de uma notícia: título, subtítulo, eu tenho um texto escrito em terceira pessoa, tá? É um fato verídico, não é fake news, né? E que mais? A notícia é um caráter informativo, está informando sobre o quê? Da vacina, sobre a febre amarela, certo? Então, agora que nós vimos que sabemos qual que é a notícia, esse é anúncio e esse é notícia, e descobrimos um pouquinho, né, sobre as características da notícia, vamos então agora responder o anexo. Após assistir ao vídeo que foi enviado para vocês, né, marque com um X quais dos textos podem ser chamados de notícia. Então, olha ali. Aqui, o texto 1 é notícia? Sim. Então, texto 1, vou marcar que é notícia. O texto 2 é notícia? Olha lá, texto 2. Não é notícia, é um anúncio. Então, aqui eu não vou marcar. Texto 3 é uma notícia? Sim, é uma notícia. Então, o que eu vou fazer? Faço um X aqui. Explique abaixo dos textos marcados com um X por que você acha que ele é uma notícia. Então, vamos agora escrever o porquê, lembrando sempre quais são as características de uma notícia, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu coloquei assim, ó. O que eu descobri no primeiro texto? Que tem o título e subtítulo, né? Por que eu descobri que é chamado de notícia? Porque tem título e subtítulo, é escrito na terceira pessoa, é um texto verídico, ou seja, verdadeiro, informa sobre a pesquisadora brasileira que ganhou o prêmio sobre estudo capaz de combater a Zika e a doença de Chagas.
O texto 2, como não é nenhuma notícia, é só um classificado, então não vou escrever nada. E o texto 3? O texto 3 é praticamente a mesma coisa. Por que você acha que ele é uma notícia? Porque ele tem título e subtítulo. É um texto informativo, porque informa sobre a vacina da febre amarela, recomendada a todo o país. Ele está escrito na terceira pessoa. É um fato verídico, ou seja, verdadeiro. Tem discurso indireto, né? Ou seja, ele fala, né? Para a pessoa, mas não conversa, assim como o diálogo, né? Então, esse é um discurso indireto. Aí, você pode colocar, é uma linguagem formal, né? Objetiva, certo? Então, essas são as características. Tem a lead, né? O que seria a lead? Seria essa parte aqui, ó, tá? Que aí ele vai falar sobre o quê? Que ele possui essa lead. Então, você tem o texto, o título, o subtítulo, e aqui vai dar um pouquinho mais sobre vai dar a introdução da notícia, tá? Então, aqui dá a introdução, para partir daqui ele falar um pouco mais detalhadamente sobre os fatos, tá bom? Então, essa foi a atividade da página 140 e 141, explorando os diferentes gêneros, que agora nós estamos vendo sobre notícia, tá? E não se esqueçam de fazer também no guia de orientação de vocês, certo? Então, um beijo para vocês, até a próxima, tchau, tchau!